2 João, único capítulo, versículo 9, já está lá no final da Bíblia, para quem for abrir, Apocalipse, voltando, Judas, 3 João, 2 João. Todos acharam? Digam amém. 2 João, versículo 9, diz assim: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse também tem o Pai como o Filho. Amém? Podeis tomar seu assento. Meus irmãos, enquanto eu estudava esse sermão ao longo da semana, eu tive algumas conversas com o nosso pastor, tirando algumas dúvidas e perguntando o que acontece com aqueles que ministram a palavra e não se atêm à sã doutrina de Cristo, onde eles acabam aplicando mais aquilo que eles pensam do que necessariamente aquilo que a palavra está falando, onde é uma linha muito tênue, é muito fina, é muito cuidadosa em eu falar somente aquilo que eu acho e não estar necessariamente falando aquilo que a palavra e a doutrina de Cristo está falando. E eu falei com o nosso pastor, eu falei assim: aqueles que pregam fora daquilo que a palavra está falando, muitos deles acreditam fielmente que a palavra está falando aquilo que eles acham que estão falando. E o que faz de mim alguém que acha que estou certo, talvez não esteja errado? O que faz de mim alguém que acha que está falando o que a Bíblia está querendo falar, mas estou falando aquilo que eu penso? E eu tenho muito temor, porque eu não quero falar aos irmãos aquilo que eu simplesmente acho, mas quero falar aquilo de fato que o texto deseja falar aos nossos corações. E ele simplesmente me deu uma resposta que eu não sei se me agradou muito, mas foi a que ele me deu. É entender que se aquilo que eu falo não se afastar claramente das palavras de Jesus, eu estou no caminho certo. Então que eu possa ter cuidado em falar a vocês a sã doutrina, e que de alguma maneira vocês possam ter cuidado em ouvir a sã doutrina e compreendê-la. O meu pedido a Deus foi que possamos, que não seja um culto de barulho, não um barulho externamente, mas que seja um culto onde os nossos corações desejem compreender, aprender e transformar segundo a sua palavra. Então, diante disso, nesse sermão, seguindo a nossa linha de raciocínio, temos como título a prática do zelo, da firmeza e da fidelidade à doutrina. Portanto, aí com vocês no esboço, devemos entender que por mais que queiramos ou vivemos em tempos modernos, diferente das gerações que se passaram em nosso meio e que se passaram ao nosso redor, Deus ainda permanece o mesmo. Vamos ver que as nossas práticas de culto se diferenciam um pouco da tradição que foi estabelecida ao longo dos anos, das décadas, dos séculos. Vamos ver que alguns tradicionalismos mudaram, mas Deus ainda permanece o mesmo. A gente vê que o local de culto se diferencia de país para país, de estado para estado, de cidade para cidade, de igreja para igreja, mas Deus ainda permanece o mesmo. Vamos ver que existem algumas linhas
de raciocínio sobre algumas nuances da palavra de Deus, mas Deus ainda permanece o mesmo. Embora o mundo moderno negue a vontade soberana de Deus, e muitas vezes a igreja tem a vontade ou a necessidade de dar ouvido mais àquilo que o mundo expressa do que Deus através da sua palavra, Deus ainda assim permanece o mesmo. A Bíblia nos diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre, em toda a eternidade. Vamos compreender que o crescimento da igreja no Antigo Testamento, ela cresceu, a igreja no Novo Testamento, a igreja primitiva, ela cresceu, desenvolveu e tem como destaque o ensino doutrinário. Foi assim que ela conseguiu um crescimento constante diante de todos os avanços e perseguições que a igreja sofreu. Veja que a igreja primitiva, ao longo do passar dos anos, ela sofreu perseguições, ela foi perseguida em estádios, ela foi morta por perseguidores romanos, judeus, aqueles que não confessavam a mesma fé, e mesmo assim, a Bíblia diz que a igreja, ela cresceu e a palavra foi pregada a todos os cantos daquele lugar, daquela terra, daquele momento. Todos os povos ouviram a palavra de Deus, e não houve alguém que não tivesse escutado a palavra e a sã doutrina de Cristo. E ela foi destacada justamente pelo ensino sistemático da palavra. Ela culminou em se aprofundar na palavra e na doutrina e enfrentar os falsos ensinos e heresias, ao contrário de muitos de nós nos tempos que estamos vivendo. A palavra diz que a igreja ela foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Em outras versões está escrito que Jesus Cristo é a pedra fundamental ou a principal pedra de esquina. Isso me dá um entendimento de que a doutrina e a sã doutrina, se ela não for baseada sobre a pessoa de Cristo, ela já está edificada sobre um falso ensino. Se as palavras que saem da boca daquele que professam, daquele que tem a autoridade ou a responsabilidade de falar sobre a doutrina, mas não professa que a mensagem está sobre Cristo Jesus, existe algo de errado sobre aquela igreja. Estamos vivendo em um tempo onde muitos falam o que pensam e o que querem, porque a facilidade sobre o falar. Vemos que muitos têm a oportunidade de usar a internet e falar aquilo que pensa, e muitos estão seguindo falsos ensinos justamente porque não têm um entendimento sobre o que é a sã doutrina. Certa feita eu falei com o nosso pastor, e foi por isso também que surgiu a ideia de falarmos sobre a nossa declaração de fé. Falei assim: pai, nosso pastor, meu pai, o senhor já parou para perguntar a alguns membros da nossa igreja o que é a sã doutrina? E ouvida uma resposta delas, elas vão devagar ou não saber responder. Existem muitos novos convertidos que se nós perguntarmos o que é a doutrina da Trindade, não vão saber responder. O que é a doutrina do batismo no Espírito Santo, o batismo nas águas, quem é Deus, quem é a pessoa do Espírito Santo, e nós não saberemos responder, porque muitos de nós estamos procurando nos aprofundar em vídeos curtos no Instagram, e não estamos nos aprofundando na palavra de Deus. Veja que o propósito da doutrina cristã não é simplesmente ser um mero livro de regras, um mero livro como o livro de defesa do consumidor, que fica aberto no balcão para que o consumidor, se chegar, possa ter um livro e entender. E pasme, nem aquele que coloca o livro sabe o que é o livro do consumidor, e nem o consumidor nunca leu o livro do consumidor. E muitos de nós estamos lidando com a palavra de Deus como um mero livro, onde se precisar eu abro,
mas só se eu precisar. Onde em momentos de dificuldade eu abro aleatoriamente um livro, coloco o dedo e diz: essa é a palavra de Deus para o meu dia. Mas nós não estamos gastando o nosso tempo para aprender, porque estamos tratando a sã doutrina e a Bíblia como um mero livro de regras. E já ouvimos aqui através do nosso pastor que a ideia de Jesus não era meramente ser uma religião, mas o cristianismo tem como objetivo ser um estilo de vida. É muito claro quando nós vemos atletas, e sabemos que são atletas justamente porque eles têm um estilo de vida que refletem uma vida de atleta. Estamos agora vivendo as semanas das Olimpíadas. Atletas que treinam, trabalham, comem, vivem, respiram, dormem, pensando e vivendo um estilo de vida para que possam ter a oportunidade de chegar no pódio e ter uma medalha. Trazendo a nossa realidade, seria basicamente dormir, acordar, comer, viver, respirar, para que possamos chegar no pódio, chamado céu. Termos a oportunidade de termos a eternidade vivendo diante de Cristo. Esse é o pódio do cristão. Só que para isso é viver um estilo de vida que reflete a vontade de chegar lá. Porque, por exemplo, mais cedo alguém me chamou de doutor. Eu falei: calma, falta 5 anos e meio estudando, gastando meu tempo, profissionalizando, tendo conhecimento, buscando para que eu possa então exercer algo. A mesma coisa é ser pastor. É necessário estudar, compreender, buscar ter um estilo de vida que reflita a vida que eu pregue no altar. Tudo isso deve ser baseado na sã doutrina. Uma vida cristã deve ser pautada na palavra de Deus. Quando Jesus convida em Mateus 11:29, ele diz: aprendei de mim. Ele não está necessariamente falando sobre uma sistematização de ideias e filosofias, mas literalmente aprendam o meu estilo de vida e apliquem na vida de vocês. É literalmente andar onde eu ando, é falar como eu falo, é pensar como eu penso, é tratar o próximo como eu trato. Aprendei de mim e repitam. Não é simplesmente ter na cabeça de vocês ideias e filosofias que vocês podem falar coisas bonitas alguma vez ou outra, mas literalmente aplicá-las como um modo de vida. Portanto, seguindo aí o esboço em suas mãos, o primeiro ponto é entender a importância de falar a sã doutrina. Se vocês observarem, nós vamos ter como texto base ao longo dos pontos aí o livro de Tito. Então, se você quiser abrir e acompanhar, nós iremos ficar passeando ali entre o capítulo 1 de Tito e o capítulo 2. Eu achei muito interessante a carta de Paulo a Tito, porque é interessante como Paulo, ele traz uma exortação prática do que é a vida cristã. E aqui, no primeiro ponto, Paulo escreve a Tito no capítulo 2, versículo 1, exatamente assim. Para quem está procurando Tito, é logo depois das cartas de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, em seguida Tito. Capítulo 2, verso 1 diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ao dar esta ordem a Tito, Paulo está ensinando a igreja sobre o que a igreja deve falar. Em outras palavras, só convém ao nosso discurso e às nossas palavras
à nossa conversa aquilo que convém à sã doutrina. O que Paulo está dizendo a Tito é que não é somente no ato de pregar que você fala o que convém à sã doutrina. Quando Paulo fala sobre falar aqui, é literalmente também em contextos pessoais. O que Paulo está dizendo a Tito é em que em sua conversa, em que em sua fala, em que em seu dia a dia como vivência humana de pessoa, com seus familiares, com seus amigos, no seu caminhar, na sua vida, fale somente aquilo que convém à doutrina. Isso já nos diz muito como igreja, seja como igreja comunidade, seja como igreja corpo, é que só devemos falar sobre aquilo que convém à sã doutrina. Isso já reduziria muito palavras desnecessárias que lançamos todos os dias, porque fala muito sobre o nosso estilo de vida, fala muito sobre o que falamos aleatoriamente, sem pensar. Se nós pensarmos e exercermos aquilo de falar somente aquilo que convém à palavra, vamos mudar muito o nosso estilo de falar durante o dia, a maneira que nós falamos com nossa esposa, a maneira que nós falamos com o nosso marido, a maneira que nós falamos com nossos filhos, a maneira que falamos no trabalho, as palavras que lançamos audivelmente de maneira torpe. Por quê? Porque muitas vezes em nossa vida não falamos somente aquilo que convém à palavra de Deus. Eu não estou dizendo para exercer literalmente somente pregação em nossa vida, mas é literalmente aquilo que fala através da nossa boca, literalmente está corroborando com a ideia que a Bíblia fala. É literalmente eu lançar palavras que não são opostas àquilo que a Bíblia e a sã doutrina manda ou nos diz como conduzir as nossas palavras. Interessante que o termo porém aqui, no texto de Paulo, no livro de Tito, capítulo 2, versículo 1, o termo porém indica uma volta da atenção aos mestres da época que eram corruptos, que espalhavam fábulas, coisas vãs e inúteis. Portanto, Paulo diz a Tito: porém, desta maneira, em oposição às falsas doutrinas, aos falsos ensinos, às conversas vãs, se oponha de que maneira? Falando somente aquilo que convém à sã doutrina. A maneira que a igreja combate o falso ensino não é discutindo o falso ensino, mas é falando aquilo que convém ao verdadeiro ensino baseado na sã doutrina. Eu não discuto o falso ensino, mas eu me oponho ao falso ensino, corroborando nas minhas palavras de discurso a sã doutrina. Portanto, a igreja deve se opor ao falso ensino, entendendo o verdadeiro. E não tem como nos opormos ao falso ensino se não entendermos, se não procurarmos aprender o verdadeiro. Não tem como eu saber o que é falso se eu não me debruço naquilo que é verdade. O objetivo da nossa declaração de fé, da série de mensagens, é literalmente a nossa igreja aprender a Bíblia, é crescer e desenvolver baseado em sua palavra. Para quê? Para que se chegamos ou formos alcançados por falsos ensinos, que o seu coração não seja alcançado por aquilo que é falso, mas que você tenha a compreensão de se comportar como alguém que entende a verdadeira essência, a sã doutrina. Amém? Veja, no seu texto eu coloquei como textos adicionais, e eu coloco aí Tiago capítulo 1, versículo 22 a 27, que diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra
e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, não sendo somente aquele que escuta, mas operoso praticante, mas aquele que pratica verdadeiramente, este será bem-aventurado no que realizar. Tiago continua: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã, é desnecessária. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Quando nós somos praticantes e não meramente ouvintes da sã doutrina, nós temos a compreensão que são precisas e eficazes para nós. Nós nos tornamos bons, santos. Dessa maneira, assim o crente deve ser, não somente ouvinte, comparado àquele que se olha no espelho e não lembra do próprio rosto. Assim é aquele que escuta a doutrina e não a pratica. É alguém que engana o próprio coração. Por isso a importância de pregar e entender a sã doutrina. Por quê? Porque se eu entendo e a pratico, nisso eu sou bem-aventurado. Tudo aquilo que eu operar será bem realizado. Por quê? Porque eu não sou meramente ouvinte da sã doutrina. O que é isso? Em outras palavras, não somos somente pessoas que escutam o que eu estou falando essa noite e não estudam depois para praticar. Em outras palavras, não faz sentido estarmos esta noite aqui sentados, gastando o seu tempo me ouvindo falar sobre a sã doutrina, e eu e você não aprendermos e colocá-la em prática. É uma perca de tempo minha e sua, se não aprendermos e colocarmos em prática. É o que Tiago está dizendo. Portanto, a importância de falar a sã doutrina precede o ato de eu compreendê-la e praticá-la. Efésios 4, versículo 29, é uma atenção e uma chamada para nós, porque Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O que Paulo fala a Tito é: fale somente aquilo que convém à sã doutrina. E Paulo diz aos Efésios: não saia da sua boca a palavra torpe, mas somente aquilo que transmita graça a quem ouve. Isso chama atenção a nós, e deve chamar atenção a nós, porque devemos pensar sobre tudo aquilo que nós falamos, e há o entendimento daqueles que ouvem aquilo que nós falamos. Porque muitos de nós temos a compreensão de que eu não me importo com o que o outro pensa, mas a palavra diz que o outro deve sentir graça através das palavras que saem da minha boca. As pessoas no seu trabalho, na sua escola, no seu emprego, na sua casa, na sua família, devem se sentir graciosas e edificadas com o que sai da sua boca. Isso deve relatar muito sobre nós, sobre o que é que nossos filhos ouvem da nossa boca. Eles são edificados na palavra com o que sai de nós. A minha mulher é abençoada e edificada com aquilo que sai da minha boca.
o meu marido, os meus pais são alcançados por aquilo que sai da minha boca, ou eu sou alguém que me comporta como um crente, mas aquilo que sai da minha boca não diz verdadeiramente o que eu vivo? Isso aqui é extremamente prático, porque eu não posso ser cristão e ser um grosso, um bicho dentro de casa. Mas as pessoas que estão ao meu redor precisam literalmente, segundo a palavra de Deus, serem edificadas através das palavras que saem da minha boca. Isso se faz como? Falando aquilo que convém à sã doutrina. Isso é literalmente um ensino prático para você praticar aonde você estiver e não somente na igreja. Como eu posso, eu falei vindo para a igreja com a Gabriela no carro, e não lembro qual foi o contexto, mas eu falei assim: como é que eu posso tratar os de fora bem e tratá-la mal? Porque hoje à noite, quando a gente sair da igreja e chegar em casa, vai estar eu e ela, de porteira fechada, só de dentro, eu, ela e Arthur. Como eu posso não edificar a minha casa e estar diante de vocês falando de Deus, edificando a igreja, se precocemente eu não edifiquei em casa? Não tem como sermos edificados na igreja se nós não procuramos edificar a nossa casa quando estamos nela, ou a casa só é edificada quando você está fora dela. Você é alguém que quando você sai, a sua família agradece a Deus que você saiu para trabalhar, porque quando você está lá, você só fala aquilo que não edifica, aquilo que agride, aquilo que diminui. Portanto, comecemos a falar somente aquilo que edifica, baseado na sã doutrina. Amém? Vamos seguir. Veja, devemos entender que Paulo escreve a Tito mostrando que ele deveria falar de maneira específica para diversas classes e faixas etárias. O discurso de Paulo a Tito no capítulo 2 é para homens, para mulheres, para jovens, mas tudo isso falando de maneira específica a mesma coisa. Portanto, a sã doutrina não é somente para os mais experientes, a sã doutrina não é somente para os mais velhos na fé, a sã doutrina não é somente para aqueles que são mais velhos em idade, mas é para todas as pessoas que estão aqui, crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos. É necessário que todos tenhamos a mesma compreensão, que eu fale a vocês e todos compreendam. Para quê? Para aplicar a sã doutrina. Assim é a ordem de Paulo a Tito. Portanto, você não vive a sã doutrina para alguns, você não fala a sã doutrina para alguns, mas você vive a sã doutrina para todos que estão ao seu redor. Por quê? Porque é importante. Pedro diz em sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. A fim de quê? De proclamar o quê? A sã doutrina, as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Em tudo a Bíblia é clara. Falemos aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que convém à sã doutrina. Portanto, cuidado, atenção em suas palavras. No esboço que você tem em suas mãos, está escrito: a sã doutrina expõe o falso ensino. Paulo escreve a Tito no capítulo 1, versículo 10 e 11, assim: pois há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores,
especialmente os da circuncisão. É preciso tapar-lhes a boca, porque arruinam casas inteiras, ensinando o que não convém, por pura ganância. Veja, Paulo é muito claro em afirmar que os ensinos dos falsos mestres não é nada proveitoso. Pelo contrário, estabelece em suas palavras vazias prejuízo através do ensino às famílias. Famílias são tocadas de maneira ruim pelos falsos ensinos. Famílias estão sendo destruídas, não é somente pelo sistema mundano, mas é também pelos falsos ensinos que são pregados nos púlpitos. Isso é muito perigoso, porque teoricamente o púlpito, lugar sagrado, é somente para falar aquilo que convém à palavra. Mas Paulo está dizendo para termos cuidado com os falsos ensinadores, porque os falsos ensinos não têm de nada proveitoso, e esses falsos ensinos estão prejudicando, destruindo famílias inteiras. Está fazendo com que pais e mães entrem em conflito, com que filhos se tornem contra os pais, baseado em pregações vazias, ocas, de ensinamentos de Cristo. Eu chamo a atenção novamente, em nossa geração está muito fácil ouvir. Se você botar no YouTube pregação, aparece milhares, mas você não sabe às vezes quem está escutando. Isso é muito perigoso. É fácil lermos livrarias a rodo, compramos livros a rodo, mas não sabemos ou não pesquisamos o que estamos lendo ou de quem estamos lendo. Música que escutamos, que não sabemos a doutrina que vem naquela música. Muitas vezes falsos ensinos que estão entrando e estamos permitindo entrar em nossa casa, prejudicando a nossa família, prejudicando o nosso casamento, prejudicando a relação que nós temos com os nossos filhos. Por quê? Porque alguém diz e coloca a palavra Deus no meio, e achamos que está falando sobre a sã doutrina. E Paulo diz: cuidado com os falsos ensinadores, e principalmente com os da circuncisão. Paulo está dizendo: cuidado com aqueles que são judeus, parecem cristãos, mas não são. Eles falam de Deus, mas não o conhecem. Cuidado. Não pode parecer bonito, mas tem que falar de Deus, e tem que provar que provém da sã doutrina. Diferente disso é anátema, é vão, é vazio, é oco. Veja, os falsos mestres são desordenados, porém obstinados e ambiciosos, porque fazem tudo isso por pura ganância, por puro ganho. É para ganho pessoal, é para ganho próprio. Veja, são falsos ensinos, são falsos mestres, usando da palavra, ludibriando o povo, por pura ganância. Diz se não é exatamente o que nós vivemos hoje. Pessoas que usam disso aqui para ludibriar o povo, usando a Bíblia por pura ganância. E sabe o que acontece? As pessoas não compreendem que são falsos ensinos, porque literalmente não procuram conhecer a sã doutrina. Então é fácil ser enganado. Alguém diz que evangelho ruim é pior do que evangelho nenhum.
É melhor nenhum evangelho do que um ruim, porque o ruim te engana, te ludibria, destrói a tua casa, e você está dizendo, mas eu sigo a Bíblia, mas baseado em falsos ensinos. Por quê? Porque eu, pessoal, não procuro compreender a sã doutrina, aprendê-la, vivê-la, aplicá-la. Os falsos mestres não querem que o povo estude. Por quê? Porque vai compreender que o ensino é falso. E o que a gente mais quer é que nós, eu e você, possamos nos tornar uma igreja que lê, estuda e vive a palavra de Deus. Não sei se vai acontecer, mas meu sonho é não ter a necessidade de pregar aqui. É o que o pastor Zé falou num dia desse que ele pregou aqui, é chegarmos aqui, todo mundo já conhece de Bíblia, todo mundo vive a Bíblia, todo mundo aplica. O que é que a gente vai fazer? Evangelizar. Por quê? Porque a gente não precisa de alguém que pregue, a gente só precisa ganhar almas. Só que para isso, eu e você precisamos aprender. Não tem como sermos uma igreja que ganha almas se estivermos não compreendendo a sua palavra. Por quê? Porque estamos sendo ludibriados por falsos ensinos. Paulo diz que devemos, ou Paulo fala a Tito, que deve fazê-los calar. Obviamente Tito não podia fazer por força física, mas é pela convicção nossa que eu faço, que você faz os falsos mestres se calarem. Olha o que Paulo fala em Gálatas capítulo 2, versículo 1 a 5. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Portanto, é a carta de Paulo a Tito, expressando na prática a vivência dele em Gálatas. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus, é Paulo pregando o evangelho que prego entre os gentios aos judeus, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, fora constrangido a circuncidar-se. O contexto aqui é que as autoridades de Jerusalém, enquanto estavam com Paulo, estavam obrigando o discurso de circuncidar. Só que a circuncisão era para o tempo da lei aos judeus, e os judeus, falsos cristãos, ainda estavam querendo aplicar a lei durante a liberdade, vivendo agora em Cristo Jesus. E Paulo diz, nem mesmo Tito, estando comigo, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Em outras palavras, Paulo está dizendo que nesse contexto estavam querendo obrigá-los a voltar à lei e não viver a liberdade, mas agora viver como escravos. E eles não foram constrangidos, e Paulo conclui, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Em outras palavras, nem por um momento eu, Paulo, Barnabé e Tito cedemos. A gente não cedeu a nossa convicção de liberdade em Cristo. A gente não cedeu a sã doutrina para agradar a quem queria impor sobre nós uma nova escravidão. Em outras palavras, a vocês, estamos tão convictos naquilo que acreditamos, estamos tão convictos na palavra de Deus, que alguém não vai impor sobre você um jugo de escravidão. Por quê? Porque você está convicto, baseado na palavra de Deus.
A sã doutrina expõe o que é falso e nos dá a convicção e a segurança de estarmos firmes. Por quê? Porque eu sei identificar aquilo que é falso, e eu não me tornarei mais escravo, porque eu sou livre em Cristo Jesus. Baseado em quê? Em sua doutrina. É preciso compreensão daquilo que é verdadeiro. Agora, a sã doutrina, ela expõe a falsa profissão de fé, ou a falsa conversão. Paulo diz a Tito, no capítulo 1, versículo 16, assim: professam conhecer Deus, mas negam-no pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Paulo está dizendo que professavam conhecer a Deus, mas em seus atos o negam, e esses são considerados, não é eu, são considerados abomináveis. Abominável é aquilo que eu quero distância, é aquilo que eu não quero perto de mim, aquilo que eu devo odiar, ter abominação. Esses que professam conhecer a Deus, mas não praticam em suas obras, esses são desobedientes e são reprovados para toda boa obra. Vocês entendem o que literalmente Paulo está dizendo aqui? É que aqueles que dizem com a sua boca que confessou a Deus, mas os seus atos não professam isso, não caracteriza uma verdadeira conversão, esse é abominável. O que eu quero dizer para você é que se você vive uma conversão em Deus, mas os seus atos não professam a sua fé em Deus, tem algo de errado. A sã doutrina revela uma falsa conversão, uma falsa convicção. Interessante é que pessoas estão sendo enganadas, estão crendo que são salvas, professando conhecer a Deus, sem nunca de fato o terem conhecido. A gente não pode conhecer a Deus somente de ouvir falar na igreja, pelo amor de Deus. A gente não pode conhecer a Deus somente de ouvir o próximo dizer que tem um relacionamento com Deus, mas você não. A gente não pode conhecer a Deus igual a fogueira. O irmão tem uma fogueira, enquanto o irmão está lá com a fogueira acesa, eu estou me esquentando, mas se a fogueira do irmão esfriar, eu estou desviado também, porque eu não conheço a Deus, eu estou sendo esquentado pela fogueira dele. A gente aqui precisa desenvolver uma relação com Deus. Para mim é muito difícil falar sobre isso, porque eu não sei explicar de maneira clara, objetiva e entendível, se é que existe essa palavra, o ato de criar e estabelecer um relacionamento com Deus. É necessário oração, é preciso gastar tempo com Deus, não tem outro segredo. Veja, é com muito cuidado que eu falo isso. Conhecer a Deus não é colocar no YouTube mensagens de 24 horas e escutar todas, porque você está somente ouvindo falar sobre Deus. Conhecer a Deus não é somente ler livros que falem sobre Ele. Conhecer a Deus é literalmente gastar o próprio tempo com Deus e procurá-lo. Esse é o único caminho, não tem outro segredo, gente, é gastar tempo com Ele. Já falei e repito, estou com Gabriela há 11 anos, mas como é que eu poderia ter um relacionamento com ela se eu não convivesse com ela? Como é que eu poderia ser casado com ela se eu vivesse um casamento separado? Como é que eu poderia ter um relacionamento com meu filho se eu não tivesse convivência? A mesma coisa, claramente, objetivamente, é um relacionamento com Deus.
eu não posso conhecê-lo sem gastar tempo com ele. E a sã doutrina nos ensina como buscá-lo, através de tempo em oração, diante da sua presença. Portanto, uma falsa conversão é literalmente o perigo de viver como aqueles que disseram que conheceu a Deus, mas Deus vai dizer assim: eu nunca vos conheci. Mateus 7, 21 e 22. Eu professei o teu nome, eu preguei o teu nome, eu vivi no teu nome, mas eu direi: eu não vos conheço. Não adianta louvar de mão levantada, pregar de voz audível, aparentar uma vida nas redes sociais, se em minha intimidade eu nunca me apresentei diante de Deus. Chegará o dia que Jesus falará a frase mais triste que alguém que vai para o inferno escutará: eu não te conheço. E a doutrina é clara, é isso que vai acontecer. Não é que alguém vai ser pegado de surpresa, não te conheço, não. Eu estou dizendo desde antemão, através da minha palavra, que aquele que não se apresenta a mim, eu direi diante do meu Pai que eu não te conheço. Não importa se cantou o meu nome, não importa se levantou a mão em meu nome, mas se não se apresentou diante de mim, a doutrina de Deus é clara: direi naquele dia, eu não vos conheço. Ponto. Então, a doutrina de Deus expõe uma falsa conversão. É alguém que só conhece de ouvir falar, alguém que acha que vive, mas não vive de fato. Por isso, a igreja deve falar sobre essa doutrina. Assim, os que são salvos serão confirmados, mas aqueles que são enganados, de duas uma: ou serão transformados pela doutrina porque querem, ou se retirarão por não suportarem a sã doutrina, mas não viverão a vida falsa. É muito simples. Se eu não concordo e se eu não suporto, eu me retiro, e você é livre para isso, porque Jesus fala claramente: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, quem não quer, não vem. Portanto, pelo menos a gente aqui não pode dizer que a gente não sabe. Se a gente não viver uma vida diante de Deus, a gente não vai ser pego de surpresa. Ou seremos transformados, ou não se sinta constrangido em se retirar porque você não suporta a sã doutrina. Porque para viver diante de Deus é necessário negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo segundo o seu caminho, a sua vontade e o seu desejo. Pouco amém, mas é verdade. Eu sei, culto de doutrina. Nesse mesmo ponto aqui, em Ezequiel 33, 31, está aí no seu esboço, diz assim: eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam com muito amor, mas o coração só ambiciona o lucro. Diz ou não diz que é a nossa realidade? Professamos amor, sentamos para escutar, nos portamos como pessoas que são assim, mas o nosso coração só tem ganância,
e as nossas obras são vazias daquilo que nós professamos com a nossa boca. Evangelho como estilo de vida deve corroborar entre aquilo que eu professo e aquilo que eu vivo. Porque cristianismo não é filosofia de ideias, é uma praticidade em sua vida. É literalmente viver isso aqui. Não tem outro segredo não. Ah, você vai vencer. Não. É literalmente viver isso aqui, um dia de cada vez. Amém? Veja, para concluir esse ponto, devemos ter antes o cuidado de não apontar os erros dos outros, sem primeiro também examinar a nossa própria vida. Não vamos tirar o cisco do olho do irmão, se antes tirar o travessão do nosso. Em outras palavras, vamos cada um cuidar da sua vida. O que é que acontece? É muito comum em nosso meio, digo, como cristãos, é a gente querer ser cristão e se meter na vida do outro, querer opinar, querer se meter sem ser convidado, querer fofocar. Você está vendo como é que o outro está vivendo? Ei, irmão, antes de tirar o fiozinho de cabelo, o cisco do teu olho do outro, tira o pedaço de madeira, de trave, o travessão do teu. Por quê? Para que não tenhamos um coração mau, infiel, para se apartar do Deus vivo, e possamos viver de maneira sincera, sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de fruto da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus, segundo Paulo aos Filipenses capítulo 1, versículo 10 e 11. Em outras palavras, antes de apontarmos, tenhamos cuidado para que vivamos um dia de cada vez, sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Tenham cuidado, todos os dias, um dia de cada vez, para que vocês vivam uma vida sem escândalo, para a glória de Deus Pai. Olha que interessante. Então, em vez de eu perder tempo examinando a vida do outro, eu vou tomar o meu cuidado para que eu não escandalize a Deus hoje, e amanhã de novo, e amanhã de novo. Portanto, uma observação: não percam tempo examinando a vida do outro, sem antes completar um dia sem escândalo, para a glória de Deus Pai. Amém? Veja, para concluir, o último ponto: a sã doutrina gera mudança de comportamento, ou no comportamento das pessoas. O texto de Paulo, capítulo 2, versículo 2 ao 10, e nós leremos por parte. Vamos ver que a sã doutrina é algo prático. Em Tito 2, capítulo 2, diz assim: exorta quanto aos homens idosos, olha, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Vocês entendem? Em primeiro lugar, isso aqui não é somente aos homens, porque no versículo 3, 4 e 5, Paulo fala às mulheres, nós vamos ver. No versículo 6 fala aos jovens adultos, nós vamos ver. Mas no versículo 7, no versículo 6, quando Tito deve falar aos jovens adultos, ele diz assim: exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados em tudo isto. Portanto, tudo que nós vamos falar aqui não é somente para um público, mas é para ambos, pelo amor de Deus. Não vamos separar e compartimentalizar. Versículo 2: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, pacientes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, e em tudo isso sejam constantes. Vem cá,
Estamos praticando isso de forma constante? Não me responda, é só para compreensão e pensamento nosso. Porque o que Paulo está dizendo é que a sã doutrina deve gerar esse comportamento em nós. Se um homem não se comporta de maneira respeitável, paciente, sensato, sadio na fé, no amor, e não ser constante, alguma coisa está tendo erro aqui no meio do caminho. Porque alguém que vive e viveu o novo nascimento em Cristo deve ser transformado pela sã doutrina. É o que eu estou dizendo. Eu não posso viver uma vida de pseudo-transformação se o meu comportamento não é paciente, se eu não sou respeitável. Isso diz muito sobre ser um bom cidadão. Como é que os seus vizinhos te olham? Você é respeitável? A sua presença exerce respeito? Você tem uma fé saudável? Você é amoroso em seu comportamento e é constante em sua vida? É isso que Paulo está dizendo a Tito que ele deve falar. E é isso que Paulo está exortando a igreja de Cristo ainda hoje. Através da sã doutrina, o nosso comportamento em nosso dia a dia deve ser transformado, gente. Eu volto de novo para a sala da nossa casa. Como é que eu posso ser grosso e mal educado em casa? Vamos falar de prática. Como é que eu sou um insensato? Como é que eu sou um irresponsável em meu caminhar? E eu digo que eu fui transformado pela sã doutrina e vivi um novo nascimento. Não tem como. Não tem como. Como é que queremos, como organização, ser um corpo de Cristo respeitável, se não praticamos a sã doutrina? Se alguém que tiver a resposta, por favor, me fale. Como é que eu prego a sã doutrina se o meu comportamento não foi alterado e mudado segundo a palavra de Deus? Não é segundo o que eu penso, não é segundo o que você pensa, é segundo a sã doutrina. O que a Bíblia está nos pedindo é que sejamos pessoas respeitáveis, sensatas, sadios na fé, temperantes, pacientes, amorosos, e em tudo isso sermos constantes, um dia de cada vez. Você tem noção de que eu não posso ser sadio na fé de manhã e de noite ser um diabo em casa? Você tem noção que eu não posso ser temperante pela manhã e de tarde eu estou um bicho, um animal com os meus filhos? Você tem noção que não tem como? Eu preciso ser constante o tempo inteiro no meu dia como cristão. É por isso que Paulo fala: orai em todo tempo sem cessar. Por quê? Porque em todo tempo eu tenho que ficar aqui, ó, sendo sadio na fé, temperante, pedindo a Deus graça para eu não ser carnal. Ou vocês acham que todo mundo aqui é santo e anjo? Porque se fosse, já tinha sido arrebatado. Mas o que Paulo está dizendo é que temos essa missão e esse objetivo através da sã doutrina. E vamos continuar. Ser respeitável é ser alguém que é entender que a leviandade ou ser leviano é impróprio para si. Devemos ser serenos, firmes, respeitosos em nosso hábito, em nossa conversa, em nosso comportamento. Deve transmitir respeito. Quando você falta com respeito, você dá brecha para lhe faltarem com respeito, porque você não se comporta de maneira respeitável. Veja, ser sensato é ser alguém prudente, moderado, controlado, alguém que controla bem suas paixões, desejos e sentimentos, para não ser arrastado por eles para algo mal ou indecente. A palavra sensato, segundo a tradução do grego,
é literalmente ser moderado e controlado, alguém que controla os próprios desejos para não ser arrastado para alguma indecência. Está claro? Se eu sou sensato, eu não deixo que os meus desejos me levem para um ato mau ou indecente. Vocês têm noção do que é que Paulo está dizendo a Tito para pregar e exortando a sua igreja hoje? Todo mundo aqui é adulto o suficiente para pensar em cada coisa ruim, mal ou indecente, e ser sensato, segundo a palavra de Deus, te previne de viver isso. Isso é muito complicado para mim. Pastor Zé, com todo o amor, Pastor Zé, gente, abre um parênteses, tá? Estou falando agora com alguém que eu considero muito. É muito complicado, porque vamos lá, eu tenho 28 anos. Na maioria aqui de vocês tem idade de ser os meus pais, meus tios, alguém responsável, e é literalmente eu ministrando sobre ser respeitável, sensato e sadio na fé. Eu coloco sobre mim uma responsabilidade de viver aquilo que eu prego. Ou vocês acham que eu não tenho que controlar desejos, paixões que podem me levar para aquilo que eu quero? Só que, segundo tudo que eu falei hoje, eu preciso perseverar na sã doutrina, para que eu me coloque em posição de falar a vocês. E isso para mim é difícil. Mas vamos lá. Paulo diz: sadios na fé. Sadio na fé é estar são, curado, estar com boa saúde. Cristãos cujas opiniões estão livres de qualquer contaminação de erro. É o que o significado diz, de alguém que mantém favor e é forte. Vocês têm noção que ser sadio na fé é cujas opiniões como cristão estão livres de qualquer contaminação de erro? É isso que significa ser sadio na fé, segundo a tradução do grego, que é a palavra, não sei pronunciar, o gianino. Significa, a minha opinião, eu estou tão saudável em minha fé, em minha convicção, que os meus pensamentos não são contaminados por um pensamento de erro. Isso é estar saudável em minha fé. Tudo isso alcançado através da sã doutrina, porque ela gera novo comportamento àqueles que são convertidos em Cristo. Vamos seguir. No amor, na caridade, na constância, alguém estável em suas opiniões, alguém que é tolerante em sua opinião. A característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos, é alguém que é constante na fé, alguém que é estável mesmo diante de provações e de privações. Ou somos pessoas que estamos se comportando de maneira instável quando as coisas vêm para cima da gente, querendo nos engolir. Alguém que tem um novo comportamento em Cristo através da fé, através da sã doutrina, é alguém estável, firme. Por quê? Porque estamos firmes na rocha, que é Cristo Jesus, como nós aprendemos em Efésios 2:20, aquele que é pedra angular, aquele que é pedra de esquina, aquele que é pedra e coluna de sustentação. Pode vir vendaval, pode vir montanha, pode vir gente querer engolir, pode vir vendaval, chuva, tempestade, eu não vou me mover, porque eu estou estável na rocha, que é Cristo Jesus, e só aprendemos isso através da sã doutrina.
Portanto, os versículos 3 a 5 de Tito diz assim: as mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém observação, lembrem-se de que não é dividido para cada um, porque tudo é para todos. Então, homens também sejam sérios em seu viver. Mas vamos lá. Como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras, professoras do bem. Então poderão ensinar as mulheres mais novas a amar seus maridos e filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Eu falei com Gabriela, esse texto aqui é muito difícil falar para algumas cabeças, porque acho que se limita a isso. Pastor, você é só a dona de casa? Não, irmão, se você for mulher, Provérbio 31, alguém que é boa dona de casa, empresária, mãe, esposa, e conseguir fazer tudo, seja. Mas tudo isso com o objetivo de não difamar a Deus pelo seu comportamento. O que eu estou dizendo é que você, irmã, tem o privilégio e a missão de ser mestras do bem. O que Paulo está dizendo a Tito é que as mulheres, através do seu comportamento, é ensinar o bem, é serem sensatas, honestas, não caluniadoras, para que possam ensinar as mais novas. O que é isso? As mais experientes, os mais velhos, homens e mulheres, têm como obrigação e missão ensinar aos mais novos. E isso é um recado aos mais novos: devemos aprender com os mais velhos, porque é uma geração que diz: é velho, não tem nada para me ensinar. Mas é justamente por ser mais experiente que tem o que ensinar. É justamente com esses que devemos aprender, com aqueles que possam nos ensinar através da experiência, através da boa vivência. Interessante, eu coloquei aqui como observação, a palavra para caluniadora que Paulo usa no grego é literalmente diabolos, dado à calúnia, difamador que acusa com falsidade, caluniador que faz falsas acusações, que faz comentários maliciosos, aplicado a pessoas que, propor-se à causa de Deus, podem ser descritas como agindo da parte do demônio, ou tomando o seu partido, Satanás, o príncipe dos demônios. É literalmente o termo que Paulo usa no grego, diabolos, é alguém que se comporta como o diabo, alguém que calunia, alguém que fala mal, alguém que professa caluniações, é alguém que se comporta como o diabo, alguém que fofoca falando mal, alguém que calunia o outro, é comparado com o diabo. Portanto, em nosso modo de viver, pelo amor de Deus, paremos de caluniar aqueles que não gostamos por algum motivo, por mais que ele tenha lhe ferido, por mais que ele tenha lhe machucado, que não saia da sua boca calúnia, por mais que talvez em sua razão você esteja certo, que não saia da sua boca palavras de calúnia contra qualquer pessoa, que em seu modo de viver não saia palavras ruins sobre qualquer pessoa, maledicência, palavra torpe, falsas acusações, ou até verdadeiras, mas ainda assim se caracteriza como calúnia.
a esses são comparados com o diabo. Portanto, um difamador é cuja alguém tem a língua inflamada pelo inferno. Tomemos cuidado. E para concluir, aos jovens, versículo 6 do capítulo 2, quanto aos moços, de igual modo, aos moços aqui é aos adultos, aos homens e mulheres, aos adultos, exorta-os para que em todas as coisas, essas que eu vos falei, sejam criteriosos, cumpram, entendam, pratiquem, assumem para si esse estilo de vida e vivam dessa maneira, sendo sensato, sendo temperante, sendo respeitável, sendo sadio na fé, sendo no amor, na constância, sendo sério no viver, sendo santo, não sendo caluniador, não sendo dado ao vinho, sendo mestres do bem, podendo assim ensinar a amar. Em tudo isso, sejam criteriosos. Todos sejam a isso criteriosos em todos os aspectos. Coloque de pé, por favor. O Ministério ID já pode estar aqui. Para concluir, eu leio com vocês Tito capítulo 2, porque tudo isso que nós lemos tem um objetivo, e Paulo diz aqui no versículo 11 a 14: porquanto a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens, educando-nos, sã doutrina, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Fazendo o quê? Educando-nos através da sã doutrina. Tudo isso através da sua palavra. Portanto, a prática do zelo, da firmeza e da fidelidade à sã doutrina. Assim é a mensagem desta noite. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus Pai que estás nos céus, te agradecemos, te louvamos e te bendizemos pela oportunidade de ouvir sobre a sã doutrina, de ouvir a tua palavra. Nos permita te pedir, gera em nós transformação, gera em nós entendimento, gera em nós desejo de aprender mais acerca da sã doutrina, e não somente ouvi-la, mas praticá-la segundo o teu querer, a tua vontade e o teu caminho. Assim te louvamos e te agradecemos em teu nome. Amém.